Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Olha só, hoje dia 17 de junho, hein? Chegou, hein? Passamos do meio do ano já. Parou para pensar nisso? A partir do dia 15 de junho, inicia-se o segundo semestre. Pois é, já estamos no segundo semestre. Estamos mais próximos do fim do ano do que estávamos, ou de que estamos do início do ano, que foi aí 6 meses atrás. Verdade. Enfim, daqui a pouquinho, todo mundo ouvindo É Natal, Jingle Bell. Tem gente que fica bravo que fala, né? Ah, o Papai Noel não pode falar, tem que falar só de Jesus. Então, gente, deixa o povo falar de Papai Noel, deixa o encanto das crianças, né? Todo mundo sabe que é o aniversário de Jesus e tal. O pessoal acho que assim, tem que tomar cuidado para não ficar chato, hein? Tem que tomar cuidado com isso, viu? Ah, não fala de Papai Noel, tem que falar só de Jesus. Deixa, gente. Um monte de criança aí que fica feliz, com expectativa de ganhar um presente do Papai Noel. Fala de Jesus também, mas deixa a criança, né? Se encantar com o Papai Noel, não tem problema nenhum, não. Papai Noel trabalha para Jesus, viu? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma semana em que estamos juntos em busca de conhecimento doutrinário, em conhecimento que eleva o nosso patamar mental, ou seja, passamos a ter um novo entendimento, passamos a reforçar algumas crenças, passamos a deixar de lado outras limitantes e para nós é uma alegria estar aqui, receber a permissão do nosso Mestre Jesus, que é o nosso tema de hoje. Vamos falar da sua realeza. E para nós, para mim aqui, para a Estela, é uma grande alegria tê-los conosco por mais uma manhã. Meu grande abraço a todos e sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia com friozinho aqui de São José do Rio Preto. Tá com frio? Eu tô com frio. Você ainda não sente tanto eu sou frio. mais calorento, eu gosto do friozinho assim. Mas tá uma delícia. Então, caminhando para quase metade do ano, mais da metade Mais da do ano. metade do ano já estamos. Metade do ano e um tanto já passou. Que beleza, hein, gente? Nós todos aqui É. juntos, só o pessoal tá chegando em peso já, prontos para os bons dias do Oceander. Jesus ilumine aí nosso caminho. Essa busca já é muito abençoada, não é? Imagina quantas pessoas estamos aí já em 70 aparelhos ligados, então mais de 70 pessoas que assim como eu e o Oceander nós assistimos em dois. São pessoas que estão aí buscando ser melhor. Isso é muito bom, não é não? Muito obrigado pela presença de vocês. Abençoado seja o seu dia, as suas buscas, iluminado sejam as suas decisões. Quero deixar um abraço aos amigos queridos da Dinipoã, do Ensinos de Jesus, que ontem me receberam, como sempre, muita gentileza, muito carinho. Pudemos falar um pouquinho lá no nosso evangelho, falar um pouquinho sobre resignação, sobre paciência, sobre perseverança. Então é uma alegria poder estar lá com aqueles amigos queridos da cidade querida de Nipoã. Então um beijo a cada um que estava lá ontem à noite. Um lugar gostoso. Nipoã tem uma característica especial que lá todo mundo senta em cadeira de cordinha, sabe? Ah, é verdade. Lá não é Outro dia cadeira você até comum. filmou, né? Já fiz um vídeo lá. Então quem vai a Nipoã fica confortavelmente instalado, viu? Vamos ao nosso então momento da oração com a Estela. Ora. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, gostaríamos, Senhor, de agradecer essa oportunidade em que nos encontramos com tantos corações abertos, tantas mentes buscando esclarecimento, corações abertos para a melhoria íntima. Só gratidão, Senhor, em um mundo em que os nossos pedidos em maioria são de paz, em um mundo que encontramos pessoas, líderes, que não estão pensando em sua nação, estão pensando muitas vezes no seu orgulho, na resistência do ser em crescer. Mestre amado Jesus, sabemos que o planeta passa por essa regeneração e esperamos o quanto antes que pessoas cruéis, que a maldade no mundo seja extinta. Mestre Jesus, tenha compaixão daqueles cujo coração não consegue fazer mais do que briga, guerra. Envie eles, Senhor, para lugares onde eles possam viver com seus iguais.
Isso é um desejo, Senhor, egoísta de nosso coração, querendo uma paz forçada, enquanto a gente não consegue uma paz no mundo, que possamos então fazer dentro do nosso quadrado, na nossa casa, na nossa família. Abençoamos, Senhor, essas pessoas que vivem em sofrimento, que diferente de nós que estamos aqui numa paz, sem conflito, buscamos não ter guerra dentro de nossos lares. Abençoe essas pessoas que nem conhecem o que é isso, essa paz que nós sentimos. E temos o coração muito grato, Senhor, por estarmos aqui no Brasil, com tantos problemas, mas nenhum comparado a essa crueldade da guerra. Abençoado seja todo mundo que leve daqui do nosso coração esse desejo, Senhor, de uma paz mundial. E todos os pedidos aqui feitos de saúde, de recuperação, que possam ser atendidos também, pois estão todos envolvidos com pessoas buscando o vosso nome e as atitudes que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, que possamos caminhar sempre juntos e que assim seja. Trouxe uma mensagenzinha, a realeza de Jesus, falei até aqui só, né? Bem curtinha, né? O trecho do Evangelho hoje é bem curto. Olha, o livro que eu trouxe é de Francisco Cândido Xavier, Psicografia pelo Espírito de Casimiro Cunha. E ele escreve em trovinhas, é uma graça, do capítulo 4, que se chama Entendamos. Meu amigo, se procuras a glória da redenção, acende a luz do Evangelho no templo do coração. Faze forte claridade no imo do próprio ser. Quem não consegue enxergar, não pode compreender. Nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem no seu plano, cada coisa em seu lugar. A experiência na terra transcorrerá sem contenda, vencerás com desassombro, sem que a maldade te ofenda. Bonito, né? Pois é. Eu estava aqui, enquanto a Estela fazia a prece, me veio a imagem do nosso querido amigo Alexandre Matias na cabeça. Não sei não, eu acho que ele deve estar aqui hoje inspirando a gente aqui. Me veio ele na cabeça muito forte, assim, muito... uma lembrança saudosa. Estive lá com ele em Pederneiras uma vez, e depois a gente cultivou a amizade aí à distância, né? Porque a gente só esteve juntos uma vez, pessoalmente, e ele sempre fazendo evangelho também, com a sua esposa, e enfim, eu acho que ele deve estar aqui nos auxiliando nessa manhã, e outras também, né? Sem dúvida, mas hoje tive, acho que uma certeza da sua presença, da sua intuição, do seu desejo de colaboração, né? Para que esse estudo cresça, fortaleça e siga em frente. Então, fica o registro do nosso carinho aqui ao nosso querido e saudoso amigo Alexandre Matias, de Pederneiras, que deixa muita saudade pela sua gentileza, pela sua perseverança em divulgar o Evangelho, por ter criado um grande grupo espírita lá em Pederneiras e se espalhou pelo mundo inteiro através da casa espírita que ele fundou lá junto com a sua esposa, né? Então, Alexandre Matias, onde você estiver, receba o nosso carinho, meu irmão. Muita força para a esposa que fica, né? Porque ele com certeza foi muito amparado. Ele deve estar radiante no mundo espiritual lá. Meus irmãos, hoje o nosso evangelho, estou até procurando, tá aqui embaixo, pega aí fazendo um favor, é o de número 17. Olha só, semana passada a gente deu uma erradinha no número aí. O tio ajudou. Mas aí o tio Pingo foi lá e salvou nós, hein? A última vez que a gente estudou ele foi 14 o número. Pois é, então estamos aqui hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 2º. E a coincidência de ser 17 no dia 17. Pois é, Evangelho 17 no dia 17 de junho. Vamos lá, você me acompanha na leitura? Hoje é rapidinho, hein? Vamos lá? A realeza de Jesus, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado, por consenso unânime, aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas,
dos escritores e etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eita, verdade. Que a gente pode falar sobre isso na nossa vida. Você viu que bonito que o Evangelho trouxe assim? Você tem que entender que existe uma grandeza em chamar alguém de rei. No entanto, quando uma pessoa é coroado rei por descendência, não é tão grande assim. E como que a gente entende isso? Imagina, foi intitulado aqui no Brasil o Rei Pelé. Que é o rei do pop, né? Tem como o filho dele ser o príncipe do futebol? Não tem. Porque ele foi coroado por mérito de ser bom no futebol. Ah, mas e o filho dele? Tá no sangue? Não tá. Ele não é o príncipe do futebol. Aí a gente colocaria outros nomes, né? Menos o filho dele. E sem desmerecer a pessoa. Ele é bom naquilo. Ah, Estela, você vai citar o Pelé? Pelé abandonou a filha dele. Eu tô falando de futebol, pelo amor de Deus, porque existe uma confusão muito grande no mundo hoje, né? Você não pode gostar do craque Pelé porque ele teve um problema lá com a filha, com a esposa. Eu adoro o Pelé, adoro. Então nós temos que, O Pelé é humano, né? nós temos que separar coisas. Eu considero o rei Pelé sim. Ah, mas eu não sou súdita dele. Não, no futebol ele é rei. É isso que nós estamos conversando. E quando chega em Jesus, ele é o rei de um lugar onde nós estamos querendo ir. No paraíso, é assim fala o Senhor. É o paraíso, é o céu, é o mundo maior, é a vida eterna. É muito maior do que ser rei na terra. Você imagina, é como se fosse assim, quando Pilatos disse, então você se considera rei? E ele estava com toda a prepotência, imagina, vestido daquela maneira, né? Da época. E aí ele diz, eu sou rei sim, mas meu reino não é desse mundo. Ele era como se fosse assim, um ser humano conversando com uma formiga, e as outras formigas que eram os seres humanos ali ao redor também não entendendo muita coisa não. Os próprios apóstolos, enquanto caminhavam com Jesus, eles esperavam que a qualquer momento, Jesus ia estalar os dedos e ia nascer assim, ó, um muro cercado de ali, só teriam os nazarenos, porque não eram cristãos, né? Só teriam os nazarenos. Tanto que nós vemos, né, nas escrituras, quando os apóstolos chegam e falam, mestre, quando que a gente vai começar a obra? Onde é que a gente vai comprar argamassa para começar o reino? E aí ele ia dizendo de um a um, ó, o reino que eu estou construindo, você já começa a construir aqui, ó. Para você entrar lá, onde Jesus é rei, lá, que vocês sabem hoje do que se trata, e mesmo assim para muitos ainda não está claro, para você poder entrar naquele reino, você tem que construir o reino aqui na terra, dentro do coração. E para construir esse reino dentro do coração, a gente tem que tirar muita erva daninha, tem que, como que fala aquilo, deixar plano o terreno? Às vezes o terreno é assim. Tem que nivelar o terreno, né? Tem que nivelar. E como é que nivela? Com um caminhão de areia aqui dentro do peito? Não, com um caminhão de virtudes. E para poder nascer virtude, tem que sair a coisa ruim. Quer dizer, para eu poder ser humilde, tem que sair os meus orgulhos. São vários. E quando Jesus é considerado rei, coroado pela população, pelas pessoas que estavam ao redor, desse reino lá do outro lado, quando ele é coroado dessa maneira, você vai começar a pesquisar
como Augusto Cury, eu achei o máximo na biografia. Não sei se é uma biografia ou é só um conto dele, que ele foi desmascarar Jesus. Augusto Cury, o escritor brasileiro aí. Ele é bacana as coisinhas que ele fala, né? Não, eu vou desmascarar. As pessoas precisam acordar para esse tal desse Jesus. E tá tudo certo, sabe por quê? Conforme ele foi estudando Jesus para desmascarar essa falácia, né, desse tal desse mestre, desse Jesus, ele foi se apaixonando pela imagem de Jesus. Chegou a visitar lugares. E hoje ele é cristão, assim, veterado. Qualquer coisa que ele fala é Cristo no meio. Deveríamos nós, né, que falar, eu não gosto desse título de que Jesus é rei, não. Vou tentar descoroar aí, porque vai lá descoroar, vai ser uma beleza, porque aí você se apaixona pela imagem de Cristo. E aí nós vemos essa titularidade colocada, não imposta, colocada, e nós aceitamos, e nós buscamos, e a gente nem busca ser rei, a gente busca só estar nesse reinado aí. Porque aqui na Terra, nós consideramos, né, como eu disse, o rei Pelé, o rei Roberto Carlos. Pois é. O rei do pop, Michael Jackson, né? Como que era considerado Chico Xavier? Eles falam que no mundo espiritual eles chamam ele de príncipe. Vocês acreditam nisso? É. Para muitas pessoas, às vezes até os nossos irmãos católicos, evangélicos, falam, isso é um afronto. Eu conheço tal pastor lá, que tal pastor nossa, daria de 10 no Chico Xavier. E aí nós gostamos muito de conversar sobre essa história de que os grandes oradores, isso a gente se compromete, porque eu e o Oceano, nós somos oradores. Não são as pessoas que marcam o mundo, são os fazedores, fazedores de boas coisas. Você vê, poxa, eu queria assistir uma palestra de Chico Xavier. Quem disse que Chico Xavier fez um monte de palestra que tá no YouTube? Tem trechos, tem falas, tem entrevistas. E ele, naquele jeitinho simples e humilde, o próprio professor Rodrigues disse que, às vezes, ele colocava alguma palavra errada, que ele com ele mesmo, estava sendo intuído, inspirado, incorporado. E naquela simplicidade dele, às vezes as pessoas daquela época não davam tanta atenção. Porque tinha um errinho de português, tinha um sotaquezinho mineiro, né? Tudo junto e misturado, descredibilizava quem era aquele ser. Porque ele não era orador, ele era fazedor. E a gente tem nosso Divaldo que desencarnou, que era orador e fazedor também. Vixe, bota né? Muito fazedor. Muito. Ai, que bacana, não é, gente? E aí, voltando para nós, porque o evangelho ele tem que chamar as pessoas para reflexão íntima. Tá bom, eu acredito, não, Jesus é rei mesmo e não tem outro, não tem, gente, outra pessoa para colocar no lugar. É como se fosse assim, nossa, mas faz tempo, né? Vamos colocar outro rei aí, porque o rei Pelé já não dá mais. Ainda bem que tem vídeo, hein? Então o pessoal ia querer tirar essa titularidade dele. Não tem jeito de tirar essa titularidade, não tem. Tanto que aí foi surgindo outros craques, aí virou o imperador, aí virou o fenômeno, né? O bruxo, porque não dá para pôr rei. Até príncipe ainda não conseguiram encontrar, né? E aí eu volto então a perguntar sobre a nossa moral. Onde eu tô nessa hierarquia? Já que Jesus é rei, será que eu sou o bobo da corte? Já que Jesus então tem um reinado, onde eu tô nessa colocação? Sabe onde você vai perguntar isso? Na sua casa. E eu vou dizer verdade para você. Se você tiver muita coragem, você tem uma conversa aberta com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Senta todo mundo e fala assim, bom, gente, hoje estou pronto para apanhar. Bora. Fala aí os meus defeitos. Nossa senhora, aí você vai ver, meu Deus, estou tão longe de rei. Só que as pessoas ao seu redor elas vão te proteger. Eu não sei como é na casa de vocês. Aqui em casa, a minha filha de 17 anos, a Lara tem agora, misericórdia. Mas daqui menos de um ano já faz 18. 17 anos a Lara. Ela tem coragem de me dizer muita coisa, sabe?
E quando vem dela, quando vem com amor, não dói. E toda vez que eu me identifico com algo que eu não estou fazendo bonitinho ou bem feito, vindo de uma pessoa que fala com amor, me ajuda a crescer. Me ajuda a estar ali, eu falo assim, bom, rei tá lá, né? E aí a gente sabe que na hierarquia, quando colocamos assim o rei, o príncipe, a rainha Nossa Senhora, né? Quando colocamos dessa maneira, existe também várias outras classificações. Onde você se encontra? Será que você é merecedor de estar nesse reino? Não, Estela, pelo amor de Deus, só queria uma casinha lá no vilarejo desse reinado. Eu também. E aí você tem a falsa impressão que você é uma pessoa muito boa, acima da média. É como o Sandro sempre fala, quando você se achar muito bom, é o começo do seu declínio. Sua ruína. É ladeira abaixo. Nossa, Sandro, esse mundo aqui, ó, não dá pra mim, não. Eu sou uma pessoa muito boa. Sabe por quê? Eu pago minhas contas. Bater palma, né? Pessoa que paga a conta. Eu chego no horário no meu trabalho. Não deixo faltar comida para meus filhos. Sou honesto. Sou maravilhoso, sou honesto. Isso é dever. Para eu querer alguma titularidade, eu tenho que fazer a mais. E esse a mais, ontem a gente teve uma conversa dessa no Eluz. Você já se perguntou se você é uma pessoa leve? Ou os núcleos que você frequenta, você tumultua? Olha que encrenca. Se é pesado, você chega, a pessoa diz assim, nossa senhora, pensei que não vinha hoje. Olha, eu tava rezando para não vir e veio. Será que é você essa pessoa? Mas se pergunta com sinceridade. E o gostoso de fazer a reforma íntima é que você é com você mesmo. Eu posso encontrar uma inveja dentro de mim, que é uma coisa muito doída, e não preciso dividir com você, André. Mas o importante é eu ter a clareza de, poxa, Sandra, sabe que eu me sinto às vezes tão boa, mas de vez em quando eu encontro umas coisas dentro de mim que, olha, preciso falar mais que isso. Agora, quando eu tô vendo Jesus, falando, não, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é assim, né, crer em Deus Pai. Jesus, aí eu penso, nossa, aí tem Maria. Onde há de vir a julgar os Vivos vivos e os mortos. E aí tem Jesus, tem Maria, tem um pessoal ali. Sabe onde eu me vejo? Ali, na escadinha ali, ó. Sabe, vamos colocar assim, um trono. Aí Jesus tá lá. Aí tem Maria, né? Aí tem São Paulo, tem Estevão, São Pedro, nossa, hein? Essa patota toda, aí tá eu ali pertinho. Nossa Senhora. Tá se achando, hein? E eu não tô desanimando ninguém aqui, gente. Sério mesmo. Eu só estou fazendo uma reflexão necessária, porque a maioria esmagadora de nós se sente assim, muito evoluída. E aí isso é um perigo, porque você começa a julgar as pessoas. Você começa assim, nossa, como pode fulano fazer um negócio daquele? Como pode o outro isso? Como pode aquilo? Hoje eu vi um vídeo, bom, alguns vídeos que você fala assim, nossa, não estou vendo isso, né? As pessoas são tão cruéis de tantas maneiras, com palavras. E aí começa a fazer uma apologia ao pessoal parar de tomar leite, porque leite é algo que tá... Eu fico imaginando se eu tivesse um filho na minha casa e tirassem o leite do meu filho. Estão tirando o leite dos bezerros para botar o whey no pote. Eu falei, nossa. Cuida do seu quadrado primeiro. Você acha que eu aqui na minha casa tem minha mamãe, que todo mundo conhece, Dona Isabel, que tá acamada. Tem a minha mãe. Tem a minha filha que vai fazer 9 aninhos amanhã. Tem a minha outra de 17, minha cachorrinha, meu gato, minhas 2 calopsitas e Oceano. Aí depois, fora daqui da minha residência, tem meu sogro, minha sogra, meus amigos, minha cunhada, meu irmão. Tem esse povo aí. Você acha que eu tô zerada com todo mundo? Tá faltando muito. Tá faltando muito para eu falar que eu tô bem com todo mundo aqui, para agora começar a cuidar das vacas. Que tá muito fora da minha jurisdição. O
que eu consigo fazer? Eu consigo assim, bom, quando tá tudo ajeitadinho aqui em casa, aí eu vou lá pro Aeluz, que lá eu sou evangelizadora. Ontem a gente participa de um curso maravilhoso do Aeluz. Eu consigo fazer essas coisinhas aqui. Agora imagina, eu vou desistir do Aeluz, sabe por quê? Porque eu tô afim de ir lá pra Cruz Vermelha. E tá tudo bem, tudo bom se eu fosse. Tudo bem, eu falei, não, eu quero um negócio maior, Luciano. Esse negócio do Aeluz aqui é muito pouco. Sala de aula onde tinha 12, Luciano, é muito pouca gente. Eu quero um negócio grande. Vai vir coisas grandes para você o dia que você for grande. Por enquanto, é cada um no seu quadrado. Você imagina? Você já viu aqueles quebra-cabeça de 500 peças? Imagina um quebra-cabeça de 500 peças, monta 5 mil peças. 500 é pouco, né? O pessoal Aquele monta. que demora uma semana pra você montar. Ixi, meses, o pessoal monta, enquadra. Ele só fica bonito porque está todas as peças no lugar. Assim é o mundo. O mundo só vai ser bonito se o teu quadrado, teu pedaço do quebra-cabeça estiver certo. Então eu estou cuidando de um monte de causa no mundo e eu estou de mal do meu irmão. Eu estou cuidando de um monte de coisa no mundo e eu não converso com meu vizinho. Primeiro, é o nosso quadradinho. Eu tenho certeza que lá no reinado de Jesus, lá onde ele é considerado rei, cada um sabe exatamente o que tem que ser feito. Aqui, ó. Imagina que você chega lá poluído. Ah, eu quero ir no reino de Deus. Ah, mas, ó, esse Ander, eu não tô conversando. Você sabe, né? Você sabe. Eu não converso com fulano, mas senta aí que eu te conto a história. Eu tenho os meus motivos. Não, tá sujo, não pode entrar gente suja lá. Eu coroei o reinado de Jesus, porque ele é totalmente limpo. Mas eu quero ir para esse reinado aí meio sujinho. Então nós temos que nos perguntar o tempo todo, já que eu coroei Jesus, eu aceito essa história aí desse reino. E eu quero ir para lá. A busca é aqui, ó. E essa busca é se limpar. E essa busca é pensar, será que eu sou merecedor de estar lá? Então a reflexão que eu faço é hoje, sim, eu aceito. Realmente é muito mais bonito a pessoa ser coroada pelo povo do que falar assim, não, nasceu, é filho do Oceano, então é o Oceano Júnior. Não é assim que funciona quando você é coroado pelo povo. O filho do Pelé não é craque, não é? Mais ou menos assim. Jogou até muito bem, né? Jogou, mas ele ele é um goleiro. Ele goleiro. era um bom goleiro, Mas não dá para ser o príncipe do futebol. É. Não dá. O filho do Roberto Carlos não vai ser o rei das músicas românticas. É o rei, não tem jeito. Rei Roberto. Porque ele conquistou isso, assim como Jesus. Somos todos irmãos de Jesus, todos. Só que você vai conquistar, entrar nesse reinado aí por merecimento. Não porque tá no sangue ser irmão de Jesus, não. Pois é. Falando de realeza, você imagine a grandeza e a envergadura de alguém em que o mundo foi dividido em antes e depois dele. A gente sabe que existem outros países aí que não adotaram, né, um novo calendário, ou seja, antes e depois de Cristo. Mas Jesus, para, vamos pôr aí, 90% da humanidade, representa um grande marco por aquilo que veio trazer de uma inovação no entendimento do Evangelho, de uma exemplificação na sua prática de vida, enfim. Jesus tem a sua realeza, que foi dada pelas pessoas. E ele mesmo trouxe esse destaque de que não se intitulava rei, mas sabia das suas capacidades. Eu fico imaginando, como será que é o lugar onde Jesus é rei de verdade, hein? Camadas crísticas, eles falam, né? Nem no livro dos Espíritos eles têm a descrição. Pois é. Porque Jesus falou para Pilatos que o meu reino não era desse mundo, né? O Pilatos veio dar uma zombadinha dele, você não é rei? Você é rei do quê? Onde é que você é rei? Filho do carpinteiro. Você não é rei assim nada, rapaz. Tratado. E aí Jesus falou que o meu reino não era desse mundo. Você imagina então, porque Jesus não mentiu nunca, né? Se ele falou que ele era rei, mas não nesse mundo, eu tenho uma vontade grande de conhecer onde é o reino de Jesus, viu? Nós vamos chegar lá. Eu desejo muito que todos nós cheguemos o quanto antes. Quero trazer alguns destaques aqui citados em outras obras do nosso querido Allan Kardec. Por exemplo, quando Jesus disse meu reino não é desse mundo, a questão é,
Qual seria o sentido dessas palavras de Jesus? Então tá a segunda questão 1018, que inclusive é a última do Livro dos Espíritos. Jesus queria então dizer que seu reinado se exerce unicamente em corações puros e sem interesses, pois ele está onde quer que o amor ao bem prevaleça. Então, meus amigos, se você pesquisar na obra de Allan Kardec, aí no Livro dos Espíritos, você vai encontrar respostas a muitas questões dessas da realeza de Jesus. Jesus habita então os corações puros e sem interesses. Jesus já é rei. Só que o reinado, muita gente pensa que o reinado ele é circunscrito às questões materiais. Quer dizer, o reinado de Jesus então é em um mundo, como eu falei há pouco aqui, é um mundo específico? Sim, tem mundos. Acredito que não seja só um, onde Jesus é rei. Aqui ele é o nosso governador espiritual, porque as pessoas ainda não aderiram à sua majestade, ao seu reinado. Então, não podemos dizer que Jesus é rei integral de todos, porque tem muita gente que não crê, não segue, não. Outro dia eu estava vendo até um vídeo no Instagram, o pessoal perguntando para pessoas passando na rua assim, o cara perguntava assim: você acredita em Jesus? Vocês não fazem ideia o tanto de gente que falou que não. Falou, não acredito, não sigo, não tô nem aí, não é minha praia. Então ainda Jesus não é unanimidade. Imagine nós então, hein? Imagine quando que nós vamos chegar a ser unanimidade. Se nem Jesus ainda o é, né? Então tá aí, ó, o reino então de Jesus, para nós, nesse mundo, é para aqueles que eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, nesse círculo de entendimento, de estudo. Então a questão 1018 do Livro dos Espíritos responde isso, que está unicamente em corações puros e sem interesse. Será que nós temos já o coração purificado e sem interesse? Ainda não, sem dúvida nenhuma. Seria até hipocrisia nossa dizer que sim, que nós já somos corações purificados e sem interesse. Ainda não chegamos nesse nível, mas nós estamos caminhando para ele. Em cada dia purificar mais o nosso entendimento e deixar os nossos interesses particulares de lado para que não sejam sobrepostos aos interesses da coletividade. É fácil esse caminho? Não. Inicialmente a gente sempre pensa nas nossas preferências, nos nossos interesses. Mas vamos chegar lá, estamos a caminho disso. Ó. Jesus ensinou também as verdadeiras leis de Deus e os espíritos estão incumbidos de preparar o reino do bem, o qual Jesus anunciou, como nos lembra a questão 627 do Livro dos Espíritos. Ou seja, Jesus veio trazer as verdades de um reino que não tem como ser modificado. Então é um reino assim que é uma alternativa, sabe? Ah, tem o reino de Jesus e tem também o reino ali do Zé da Silva ali. Você escolhe qual reino você quer ir. Não. Jesus veio trazer informações de um reinado absoluto. Por mais que ainda não ele tenha muitos que não são considerados seus adeptos, né, como eu falei há pouco aqui das pesquisas, que eu ouvi de gente falando que não crê em Jesus, então as pessoas não estão querendo se enquadrar, não tem problema, é uma opção delas, elas têm esse direito, né? O livre-arbítrio permite que a gente faça escolhas, às vezes não assertivas, mas serão respeitadas. Essas pessoas, por exemplo, não creem em Jesus, não vai haver nenhum tipo de perseguição a elas, né? Como até no texto que eu falei agora há pouco aqui, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Que é um rito da Igreja Católica que eu lembro muito bem, que pratiquei muitas vezes, né? É o creio em Deus Pai, né? A oração do credo. Jesus não vai vir julgar os vivos e os mortos, ele deixa tudo por nossa conta. A informação de que cada um colhe aquilo que planta já dá um demonstrativo que não vai haver um fiscal que vai avaliar o que você plantou, o quanto você plantou, se você plantou certo ou errado, qual foi o seu índice de produtividade. Jesus não vai perder tempo com essas coisas, porque tudo isso que é registrado na própria consciência. Nós vamos falar disso aqui várias e várias vezes, gente. Vocês vão ver que é até incansável a quantidade de vezes nós vamos falar que não vai ter ninguém te julgando. Nem Jesus virá para o chamado juízo final, como muitos creem. E Jesus não é alguém condenador, ele não seria capaz de fazer isso. Muito pelo contrário, ele mesmo disse que veio para os doentes. Eu tenho certeza que se existisse mesmo esse chamado juízo final, sabe o que Jesus faria?
Ele viria abraçar um por um daqueles que estão perdidos no meio do caminho. Ele não vai vir condenar e jogar no inferno o assassino, por exemplo, o corrupto, sei lá, o bandido. Não vou nem dar outros adjetivos aqui, não. Pessoas más, vamos dizer assim. Jesus jamais faria isso. Jesus viria acolher a todos, viria dar abrigo, viria dar direcionamento, viria dar acolhimento. E o que as pessoas, em grande parte, dizem, pensam, que vai haver então esse Jesus que vai vir a julgar os vivos e os mortos. Ou seja, os mortos vão se levantar das suas tumbas e os que estão aqui ainda vivos serão aí condenados, né? Alguns ao juízo final, ao fogo eterno do inferno, que não tem como ser modificado, você vai ficar lá para sempre. Nesse Jesus aí eu também não acredito, não. Talvez essas pessoas entrevistadas lá pelo pessoal do Instagram, que colocam esses vídeos, pensem muito nesse Jesus aí, sabe? Nesse Jesus que foi pintado de uma forma errada. E foi decifrado por alguns como alguém que é assim, ó, se você não me seguir, você que sabe, hein, ó. Tô te avisando, hein? Esqueci meu aniversário. O bicho vai pegar pro seu lado, hein? Se prepara aí. Gente, vocês imaginem Jesus dessa maneira, com essa mesquinharia, dessa maneira intimidatória, um Jesus que vem aí te encurralar, te colocar aí contra a parede, te obrigando a crer nele e a segui-lo. Um Jesus, então, muito vaidoso, né? Meus irmãos, esse Jesus aí não existe. Nesse Jesus eu também não acredito, não. Se alguém me perguntar assim, você crê em Jesus? Eu falo, depende. Que Jesus você está falando? Porque o Jesus que eu creio muito nele. É um Jesus libertador, um Jesus que vem trazer informações para nos libertar da ignorância. Um Jesus rei da verdade, rei da bondade, rei da justiça, como ele mesmo se auto-intitulou, né? Quando disse que viria trazer então a espada. A espada num sentido figurado, dizendo assim, a espada é aquela que corta de nós os tumores que nós carregamos. Corta de nós aquele tumor do egoísmo. Está grudado em você, assim, aquele trem, aquela pelota. O tumor do não perdão. Jesus vem trazer a espada para poder fazer aí uma apara, sabe? Veio aparar esses galhos secos que ainda estão em nós. Como ele mesmo se auto-intitulou, sou o divino jardineiro. Vem cultivar rosas no nosso jardim. Nesse Jesus aí eu creio. Ó, o Livro dos Espíritos nos relembra, na questão 625, que o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia é Jesus. Tanto que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou qual seria então o modelo de conduta para que a gente seguisse, e a resposta tem duas palavras: vede Jesus, ou seja, observe Jesus. Observe o que ele disse, o que ele recomenda, o que ele fez, como ele viveu, o que ele falou, como ele andava, o que ele fazia. Padre Zezinho, amar como Jesus. Pois é, a música do Padre Zezinho, Amar como Jesus amou, é uma das que descreve muito bem. Então, meus amigos, estamos diante de uma realeza sem aquela ostentação dos reis que se proclamam reis, né? Quando passa de geração em geração, aquele reinado que hoje ainda persiste em alguns países, né? Ainda existem reis e rainhas, né? Aqui, ainda nessa atualidade, mas antigamente era algo um pouco mais complexo, um pouquinho pior, porque era passado de pai para filho, e às vezes o filho não tinha brilho nenhum, não tinha interesse nenhum em ser rei, coisa nenhuma. Aquilo para ele era uma coisa assim, chato, desnecessário, era um negócio chato demais, sabe? O cara, vou ter que ser rei, um dia vou ter que herdar esse negócio aqui, eu não tô afim, gente. Não traz uma alegria de você ter um título dado, né? Vocês lembram? Vocês já assistiram filmes dos reis aí, né? Tem muito filme antigo aí, principalmente na década de 90, a indústria cinematográfica lançava muitos filmes que mostravam os reis aí, né? Rei Arthur, rei disso, rei daquilo. Era um negócio muito desgastante, sabe? Você acabava herdando um trono aí porque teu pai morria, o rei, aí você deixava de ser príncipe para se tornar rei também. Nós temos aí hoje, tem o príncipe Charles, né? Que agora virou rei, né? Porque a mãe dele faleceu, né? A rainha Elizabeth. Então temos o rei agora é o rei Charles, né? Então o rei Charles, cantor, né? Notável indivíduo,
E tem o rei Charles, lá da Inglaterra. Não tem aquele brilho, assim, sem querer aqui falar, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas assim, o cara não tem aquele brilho, aquela vontade de governar, aquele Caiu no colo entusiasmo. dele. Ele tá ali e fala, eu nasci nessa família aqui, então vamos embora, né? Vamos. É um reinado assim mais vulnerável, né? Um reinado mais superficial assim. Agora o reinado, como a gente está estudando aqui, é aquela realeza do coração, é um indivíduo que brilha. Para mim, gente, vocês podem até achar meio que uma bajulação da minha parte, mas para mim, por exemplo, o Chico Xavier, obviamente que rei só tem Jesus, mas o Chico Xavier foi um grande príncipe, então, desse reinado. E não foi ele que se intitulou príncipe, somos nós que estamos dando esse título a ele. Isso é que é legal. É quando as pessoas te dizem, né, quando as pessoas te colocam uma coroa, isso é um verdadeiro reinado. Agora, quando a gente mesmo se intitula bom nisso, bom naquilo, entra na linha da vaidade, né, da prepotência, você fica chato, sabe? Fica buscando por ser rei. Que nem eu sou o melhor acupunturista aqui de Rio Preto. Ah, gente, para com isso, você não faz ideia. Tem um monte de gente que acha você aí um comunzão de tudo e que acha você, acha a mim, por exemplo, o quinto, o oitavo, o centésimo, 79º acupunturista aqui de Rio Preto. Então, nós estamos aqui para poder declarar que nós consideramos Jesus de fato o nosso rei. Porque de forma impecável, enquanto esteve conosco, agiu até o fim. Até no momento em que foi injustiçado, foi condenado à pena de morte, sem ter cometido nenhum crime. Apenas o crime, né, para os poderosos da época, aqueles que se intitulavam reis, uma ameaça, né, à sua soberania. Quer dizer, me incomodou muito o pessoal da época lá, falou, como assim chega um cara que é carpinteiro e aí filho de um carpinteiro, e carpinteiro também, e fica aí agora ditando regra aí. Quem manda aqui somos nós somos os maiorais aqui. Se até hoje a gente vê pessoas que julgam os outros pela aparência, pelo status, pela condição financeira, imagina naquela época. Naquela época, então, meu amigo, se tivesse qualquer ameaçinha que você fizesse ao reinado aí dos romanos, você tava no corgo, literalmente, viu? Então, todos nós somos discípulos de Jesus e devemos divulgar a boa nova, que é o seu evangelho. Divulgar vai além de falar. Precisamos exemplificar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Porque divulgar, nós estamos fazendo isso bem já. A hora que vai ser brilhante mesmo na minha vida vai ser quando eu conseguir pôr em prática, né? Eu acho que divulgar até nós estamos fazendo isso de uma forma até razoável. A gente fala, a gente está aqui, né? Divulga, doa o nosso tempo, coloca mensagem nas redes sociais. Ai de mim, viu? Quando que eu vou começar a pôr em prática de vez, hein? Pra Estela não me achar um mala, viu? Aqui convivendo com ela. Eu sou mala também, tá tudo Como certo. diz o Luciano Praciano aí, a Estela colocou eu em último lugar aqui na classificação das pessoas da família aqui. Tá certo, Lu? É porque eu sou o último mesmo, viu, Lu? Ele se dá conta, ele se mantém, né? Tá bom, Lu. Deixa eu ficar por... Os cachorros aqui, com certeza, fazem menos mal do que eu, viu, Lu? Não, mas não é isso a classificação, é de quem eu cuido. Eu cuido menos. Não, é brincadeira. O Luciano é uma brincadeira. E não é assim, a gente... Porque o exemplo que eu tava dando é de quem eu estou cuidando. É a ordem de que você precisa... Vocês veem que eu coloquei a minha mãe, porque é a pessoa que mais necessita. Tá mais ali frágil, né? E aqui o texto que eu trouxe também para complementar diz assim, busquemos o equilíbrio em nossas atitudes, mantenhamos o pensamento no bem para fazermos apenas o que é correto, mantenhamos uma boa conduta e o respeito ao próximo. Pratiquemos o que o Mestre nos ensinou, honrando seu reinado perpétuo. Então, meus amigos, sabe qual que é a minha expectativa? É de um dia a gente encontrar Jesus pessoalmente assim, que com certeza a gente já esteve perto dele, mas nós não conseguimos perceber a sua presença. Tamanha a sua grandiosidade entre nós, diante de nós, melhor dizendo. Eu espero um dia me elevar também, isso vai depender somente do meu esforço, da minha prática, para que um dia eu consiga acender essa pequena chama que ainda sou e me torne um clarão também, para que eu possa, vamos dizer assim, estar em equivalência de enxergar a grandiosidade desse Espírito que teve que passar por um longo período
de uma diminuição do seu tamanho para poder estar entre nós. Houve uma grande adaptação de demorados anos, algumas pessoas relatam até que foram alguns séculos. Não sabemos ainda especificamente dizer sobre isso, mas dada as propriedades do entendimento das elevações espirituais, nós podemos imaginar que um espírito da envergadura de Jesus, que foi colaborador de Deus na criação de um mundo, como é o nosso aqui, o nosso planeta Terra, segundo consta no livro A Caminho da Luz, se você ler lá, você vai entender tudo que eu estou falando. Para quem já leu, vai saber identificar isso. Alguém de uma grandiosidade e que já tem capacidade de ajudar na confecção de um mundo. Vocês imaginam o tamanho da luminosidade, da grandiosidade moral, da grande experimentação já de múltiplas existências, como homem, como nós aqui, já esteve, né, no status de homem como nós, não nesse mundo nosso, em outros mundos, né, hoje em dia já mais adiantados. Então você imagina a grandiosidade de um homem desse para poder aceitar a missão de se diminuir para estar aqui entre nós, entre os pequenos, que são os seus tutelados. Alguém que está incumbido de cuidar de uma pleiade de hoje, segundo constam aí as obras espíritas, de mais ou menos 30 bilhões de espíritos. Dentre esses, 8 bilhões como nós aqui encarnados. Você já imaginou você saber coordenar 30 bilhões de almas, de espíritos? Você saber o nome de um por um? Você saber amar um por um, compreender o tamanho de um por um, auxiliar o máximo possível com providências invisíveis a um por um desses 30 bilhões? Não há dúvida nenhuma que não existe, nem vai existir jamais, alguém com tamanha capacidade entre nós. E volto a dizer aqui aquilo que já falei em outros momentos, muitos aguardam a vinda de Jesus, e eu digo e afirmo, com toda a minha convicção, Jesus nunca esteve ausente. A presença do Cristo entre nós, ela é ininterrupta, em todos os momentos, em todos os lugares, entre todas as pessoas, porque a sua influência é semelhante ao ar que nós respiramos. Quer saber se Jesus está ao teu lado? Basta você ter a certeza que esse ar que você está respirando agora aí, ele está fazendo parte desse ar. Então ele está dentro de você, ele está dentro das suas células. Jesus não é um ser humano que aparece de vez em quando e fala, hoje Jesus está passeando aqui em Rio Preto, viu? Amanhã acho que ele vai dar uma voltinha lá por Joinville, Santa Catarina. Depois de amanhã, Jesus vai estar em Manaus. Depois ele vai estar em Pequim, lá na China. Não tem esse Jesus limitado assim, sabe? Não existe, isso aí é uma limitação nossa, né? Nós sim podemos hoje estar aqui, amanhã vou estar em Joinville, depois vou estar em Manaus, aí pega avião, né? Acho que em Pequim não dá tempo de chegar em Pequim daqui 2 dias, porque é muito longe. Mas Jesus, ele é onipresente A gente entre fica nós. humanizando ele o tempo todo, né? Jesus, ele está no ar que você respira. E todo mundo, nesse instante, está respirando, no planeta Terra inteiro, está inalando Jesus. Você está expirando Jesus. Jesus está em tudo, está no alimento que você ingere, está aqui nessa webcam que eu ponho o dedo aqui, tampo ela aqui, ó, nesse microfone, porque sem a permissão dele não existiria esse microfone, essa tecnologia para permitir que uma voz entre aqui, passe por um sistema complexo, chegue aí onde você está. Então nós temos que deixar Jesus muito além do nosso pequeno entendimento. O Cristo, ele está em tudo. Ele está ininterruptamente percorrendo as nossas artérias, junto com o nosso sangue, junto com o nosso pensamento. Essa é a realeza de Jesus, meus irmãos. A gente finaliza aqui, lembrando que precisamos colocar Jesus vivo em nós, no nosso pensamento, nas nossas ações e principalmente nas nossas reações, que é o mais difícil. Agir como Jesus agia, muita gente está fazendo. A reação é que é o nosso objetivo maior. Como nós reagimos diante de uma provocação, diante de alguém que pensa diferente de nós? Qual é a nossa reação diante de uma ofensa que alguém nos faz?
Como diz o Fernando Teres aqui, Jesus é um educador por excelência. Pois é, nos educou. Agora cabe a nós colocarmos a tarefa em prática. Não é isso? Mais algum detalhe? Mais nenhum. Eu acho que assim, gente, eu fico até envergonhado, para falar a verdade para vocês, porque eu não consigo me sentir capaz de dar a dimensão da realeza de Jesus, sabe? A gente não consegue. Tudo que eu falei aqui não dá nem 1 milésimo de %, sabe, do que Jesus de fato é. Apenas nós temos uma pequena ideia. Me lembro quando menino, ficava com um pouco assim de vergonha de falar a palavra Jesus, porque eu acho que já era uma prévia da minha pequenez enquanto menino que não sabia identificar as coisas. Hoje eu consigo entender por que eu ficava receoso de falar de Jesus, porque era algo muito distante do meu pequeno entendimento na época. Hoje meu entendimento se aprimorou um pouco. Hoje a gente se honra, né, e fica orgulhoso de falar de Jesus, não no sentido de prepotência, um orgulho prepotente, não. Hoje a gente tem a satisfação de saber que existe entre nós um espírito de grande estirpe, de grande envergadura moral, e que está aqui coordenando tudo. Por isso não há nada a temer. Faça a sua parte. Ah, mas e a guerra aí? Estão falando que vai ter uma terceira guerra mundial. Ah, estão falando que vai ter uma outra pandemia. Todo mundo fala tanta coisa, né? Só está faltando esse pessoal começar a falar um pouco mais de coisa boa, né? Que coisa ruim o pessoal fala demais. Então, assim, se vier uma guerra, se vier outra pandemia, nada tema. Segue em frente, faz o teu melhor. Se você sucumbir por uma guerra ou sucumbir por uma nova pandemia, você vai alçar uma proximidade ainda maior com o Mestre. Você vai ficar diante de um reinado que se aproxima muito do reinado verdadeiro de Jesus. Um reinado onde não tem doença, onde não tem guerra, onde não tem pandemia que pode te matar, onde não tem governo que pode te roubar e te massacrar. Certo, meus irmãos? Fica a nossa reflexão da manhã, então. E só para rapidinho elucidar, Jesus aparece sim, viu? A gente vê isso daí no livro Nosso Lar, em que André Luiz descreve que as únicas duas criaturas lá do nosso lar que viram Jesus, estiveram com Jesus, foi a veneranda e o governador. Então, quer dizer, ele existe, Oceana, com certeza, gente. Pois é. É que ele, quando chega espírito muito evoluído lá no Nosso Lar, ou na obra inteira de André Luiz, eles são tão iluminados que tem que ter uma preparação para você poder enxergar. Imagina Jesus, imagina, falar que a aura dele é igual a luz do sol. Você consegue olhar para o sol? Então nós ainda não estamos prontos, mas ele existe. Ah, mas e aquela vozinha que fala, ai, filho, tô pronto para morrer, que eu vou encontrar Jesus. Você acha mesmo que ela vai encontrar? Sabe o que ela vai encontrar? Porque o próprio benfeitor dela tem a autorização de se vestir como Jesus e tá tudo certo. Um monte de gente relata, nossa, eu vi Jesus, Luciana. Eu tive uma experiência quase morte. Você já conversou com pessoa que teve experiência quase morte? Ela viu Jesus, né? E tá tudo certo o benfeitor parecer com Jesus para confortar o coração daquela pessoa. Agora, o Jesus de verdade, bora se esforçar, gente. Pois é. Para poder conseguir enxergar ele sem queimar a retina do espírito. Vixe. Ai, nós devemos já ter estado diante dele, mas a gente nem percebeu. A gente achou que era um sol, alguma coisa assim. Né? A gente confundiu, a gente não sabia. Não conseguimos identificar, eu acho. Essa é uma visão minha aí. Vamos ao nosso então, momento da oração. É isso aí, eu vou lá cuidar da minha mãe até semana que vem, gente. Um beijo a todos. Coloca a aguinha para frutificar aí. Momento da oração. Eu com a minha aguinha aqui, com o meu salzinho rosa do Himalaia aqui, ó, água levemente salgadinha. Colocando eletrólitos aqui para dentro das minhas células. Melhorar aqui todas as funções aqui orgânicas. Ah, mas não vai dar aumento de pressão? Não, gente, é uma pitadinha de sal em 1 litro d'água. Fica assim, ó, não dá nem para perceber, ó. Fica com gosto de lágrima, sabe? Uma delícia. Vamos lá, então? Finalizar a nossa manhã com o nosso momento da oração. Senhor Jesus, mestre amigo, hoje nós falamos da tua realeza entre nós. Eu tenho certeza que o Senhor não faz questão de ser chamado de rei, de príncipe, de majestade. A tua grandeza não permite essas nomenclaturas terrenas. Mas hoje pudemos aqui esmiuçar um pouco esse estudo para descobrir que a realeza, na verdade, significa grandeza moral, grandeza espiritual, avançado nível de entendimento
como o Senhor tem já. Nós te agradecemos porque o Senhor dedica a sua vida a cuidar desses 30 bilhões de espíritos aqui, entre eles estou eu aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por toda a providência, por todos os recursos invisíveis, por aquilo que nós não enxergamos nem percebemos que nos acontece. Obrigado porque hoje nós pudemos acordar, abrir os olhos, pudemos refletir, raciocinar. Estamos ganhando a oportunidade de viver mais um dia nesse mundo, que possamos fazer bom uso de todos os recursos que nós já possuímos, no trato com as pessoas, na maneira de nos expressarmos, de convivermos, na maneira de cuidarmos daqueles que nós amamos, de respeitar aqueles que nós sabemos que não gostam muito da gente, de seguir em frente, fazendo o melhor que nós pudermos. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui presente nessa corrente do bem, com saúde, com alegria, com discernimento, com boas práticas, com boas orientações mentais. Abençoe também aqueles irmãos que acompanham em outro momento, que não podem assistir aqui ao vivo. E te agradeço, Mestre, porque o Senhor envia para nós aqui benfeitores amigos que provocam em nós essa intuição para que possamos agir com fidelidade aos teus preceitos, do teu evangelho, para que sejamos o mais fielmente ligados às tuas verdades. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que vivi até aqui, por cada momento, por cada batida do meu coração. Aliás, se nós pudermos aí fazer aqui uma pequena comparação, Mestre, o senhor vai entender qual que é o sentido disso. Eu creio que o Senhor faz parte, o nosso coração é o Senhor em nós. Porque desde o momento da concepção, que fomos concebidos pelo nosso papai e a nossa mamãe, já começaram os primeiros batimentos cardíacos. E até hoje, o nosso coração não parou um segundo sequer. Tenha certeza, Mestre, que é o Senhor em nós. E quando chegar o momento em que o nosso coração aqui, de carne, de músculos, quando ele parar de bater, vai começar a bater um novo coração, aquele que não é mais de carne, de veias, de músculos. Vai começar a bater um coração espiritual. E nós vamos conseguir estar mais próximo do Senhor. Mas por ora, Mestre, quero te dizer que a partir de hoje, o que eu tenho aqui no meu peito não é mais o meu coração. Não é esse nome dado pela humanidade. A partir de hoje, esse músculo da vida que promove a circulação do nosso sangue, em todas as células do nosso corpo, quero renomeá-lo, quero rebatizá-lo. A partir de hoje, esse membro que bate em meu peito, esse órgão, melhor dizendo, esse órgão que bate em meu peito, vai se chamar Jesus. Muito obrigado, Mestre, por estar dentro de mim, por bater compassado, firme. De vez em quando acelera um pouquinho, né, que a gente fica emocionado. Mas nós sabemos que o Senhor está coordenando cada milímetro de cada célula cardíaca que promove para nós aqui a nossa saúde física e que nos dá a oportunidade de desenvolvermos também a nossa saúde mental. O que eu desejo para todos os nossos irmãos aqui dessa corrente é saúde, muita paz, que o nosso coração possa não só bombear sangue, mas que bombeie boas ações, bons pensamentos, e nós tenhamos uma vida plena, feliz, vitoriosa e repleta de êxitos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar batendo aqui em meu peito nesse momento. Na tua bênção, que assim seja.